nós estamos passando por um momento bastante difícil, né, na vida brasileira. Do ponto de vista econômico, nós temos uma crise grave. Do ponto de vista político, também enfrentamos um momento bastante difícil. E em termos sociais, os reflexos já são evidentes, não é? Eu estou cursando o 3º ano. Faculdade eu ainda não decidi, eu só decidi a área, que vai ser psicologia. Eu fiz gestão de recursos humanos. É uma área que eu gosto, eu me identifico, né? Eu sempre quis trabalhar em escritório, sempre me vi trabalhando em empresa. Hoje eu trabalho com logística numa concessionária. Eu quero fazer outra faculdade e não sei se eu quero ficar na área de logística, por mais que seja uma área que eu me identifiquei, né? Foi uma área que eu entrei por um acaso. Hoje eu trabalho com isso e gosto do que eu faço. Tenho ensino médio completo. Trabalhei com fotografia, trabalhei em uma agência de viagem, em Angra dos Reis. E já trabalhei como auxiliar de escritório numa empresa de clipagem. Pretendo seguir turismo, na área de turismo. Eu tenho médio técnico completo e estou cursando agora o ensino superior em engenharia mecatrônica aqui na Escola Politécnica. Eu aprendi no técnico em mecatrônica. Eu passei a perceber que não era bem pesquisa que eu queria, ou não exatamente agora. E que eu queria mais criar projetos e realizá-los, principalmente projetos de engenharia. E aí eu vim para engenharia mecatrônica e estou gostando aí do curso. Sou o único da família que entrei na faculdade. Eu já trabalhei de forma autônoma como pedreiro, porque é a profissão do meu pai, mas hoje em dia eu trabalho como professor assistente. Eu sou plantonista num cursinho de física e eventualmente eu dou algumas aulas particulares. Às vezes você querer continuar nessa área é muito complicado, porque você não sabe o que vai ter amanhã. Eu acho que se fosse para voltar hoje, eu voltaria para TV, para fazer cabelo e maquiagem, que era o que eu gostava, mas gostava na área de audiovisual. Que o complicado de trabalhar com audiovisual é que na maioria das vezes você é freelancer, né? Então hoje você tem trabalho, amanhã pode não ter. Hoje eu não fico nessa área justamente por causa disso, porque eu procuro estabilidade. Só consigo trabalho quando é bico. Acho que hoje tá bem ruim pelo fato de você não conseguir um emprego sem ter uma formação. Porque às vezes tem um emprego de estágio, coisa que, sei lá, não precisa realmente de uma formação. E eles exigem muito para um salário muito abaixo e uma carga horária muito alta. Com a prefeitura anterior, eu imagino que estava andando bem melhor em termos de transporte público. Assim, eu percebi um pouco isso, principalmente por morar longe. E muitas coisas foram facilitadas, o passe livre foi conquistado, inclusive. Tá um cenário muito eu diria, receio quanto ao futuro, né? A gente está muito receoso quanto ao que pode vir, ou que pode se perder de direito, ou o que está se perdendo, né? A gente pensa assim, o Brasil está se industrializando, mas parou, né? Parece que parou no tempo em alguns sentidos, em muitos cenários. A gente vê bastante isso. Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de expectativas em relação ao futuro. E essas expectativas, na verdade, elas são construídas no presente, não é? Com as condições presentes que você consegue fornecer à juventude, em termos de oportunidades de estudo, de formação, e de uma série de políticas que são necessárias para preparar esse futuro, não é, dos jovens, que você, de certo modo, também oferece a eles uma perspectiva de futuro. Que as pessoas estão se sentindo bem preocupadas com o seu futuro, no sentido mesmo da decepção, da frustração, não é, diante de um cenário que parece em que as oportunidades, né, parecem estar realmente desaparecendo ou minguando. Por outro lado, o que a gente vê é uma disposição ainda maior de entender os problemas brasileiros. Eu acho que se a gente pensar a história brasileira do ponto de vista de gerações, nós estamos assistindo o fim de uma geração, o fim da geração que trouxe a democracia de volta para o país, da geração que redigiu uma nova Constituição, que foi a Constituição de 88, de uma geração que organizou os primeiros e principais partidos políticos,
de uma geração que pôs esse sistema político para funcionar, o executivo, o legislativo, o judiciário. Então, essas lideranças que construíram esse país recente, elas estão cedendo lugar, finalmente, a oportunidade de uma nova geração ocupar esse espaço. Estão cedendo esse lugar por razões vegetativas, naturais, não é? Mas também por motivos ainda piores, não é? Um sistema partidário que está se deteriorando completamente, com instituições que estão sendo desafiadas cotidianamente a sustentar o seu papel institucional. Então, a crise está expondo, dentre vários aspectos, não é? Este que é, talvez, o fim de uma geração, vamos chamar o fim da geração de 88, a geração que construiu o país que nós temos hoje. E a juventude vai ter que abraçar o desafio de reconstruir esse país a partir da crise em que nós vivemos, não é? Antes você tinha vagas de emprego. Faltava pessoas para essas vagas. Hoje não. Hoje tem muita pessoa e poucas vagas de emprego. Quando eu estava estudando RH, você tinha que fazer o estágio, só que você não conseguia estágio porque você não tinha experiência. As pessoas acabavam não largando os empregos que tinham para entrar na área que estudou. E eu fui uma delas. Me surgiu uma oportunidade na empresa onde eu trabalhava e eu agarrei a oportunidade. Entrei nesse setor sem saber nada de logística, nunca tinha trabalhado na área, do mesmo jeito que eu conheço muita gente que fez logística e não conseguiu entrar na área. Meu sonho pessoal, ele é muito disso, assim. Meu sonho pessoal é conseguir um emprego que eu consiga fazer minha mãe parar de trabalhar. Já começa nisso. Aí sim eu vou conseguir tentar me dedicar mais ao audiovisual, que é uma coisa que eu curto, me dedicar um pouco mais à dança, que é uma coisa que eu curto. Se esse é seu sonho, se você quer correr atrás, você consegue. Então eu sempre corri atrás do que eu quis, independente das pessoas me falando que eu não conseguiria. E sim, você consegue. Tem uma clínica. Atender as pessoas, pá. Mas uma terapia mais para reversão de tipo assim, quem chega no fundo do poço, né? Sabe? Tipo, reerguer as pessoas, acho que seria um trabalho bem interessante. Mas o que eu foco mesmo é numa profissão boa mesmo. Que isso que me garante o resto, né? E, tipo, é um peso, assim, muito grande, porque é a questão do país, a questão de você mesmo, de você lidar com você, com o seu interior. Pretendo muito conseguir essa minha empresa de intercâmbio. Primeiro, eu pretendo viajar para fora, fazer intercâmbio fora, para melhorar o inglês e outras línguas também. Pessoalmente, eu quero estar ainda com a mesma pessoa que eu estou namorando hoje em dia. E eu quero não estar fazendo algo que eu não goste, assim. É um pouco óbvio falar isso, mas nem sempre é simples. Porque é muito fácil, principalmente pelo que as pessoas nos falam ao redor e a minha família principalmente. Meu pai sempre fala que ser pedreiro nunca foi o sonho dele. E eu espero que eu não acabe num emprego que eu não gosto, que eu tenha que fazer só por ganhar um dinheiro, e sim que eu acabe achando algo que eu me identifique, que eu busque isso, até porque eu faria esse trabalho melhor, eu imagino. Profissionalmente, eu gostaria de estar trabalhando em criação de projetos, trabalhando em empresas de inovação mesmo, que trabalhem com aplicações de novas possibilidades, novas viabilidades, tanto em cidades mesmo, em termos gerais de energia, como em aplicações. Os cursinhos em São Paulo, eles têm crescido muito, e eu acho que eu fui contratado talvez porque eu tenha uma certa habilidade melhor no ensino. Mas talvez se o cara não tivesse o dinheiro suficiente para abrir a empresa dele do cursinho, eu não estaria trabalhando lá. Porque em cursinhos grandes eu não seria aceito, assim, por estar no primeiro semestre da faculdade. O cenário é de receosidade, né? Mas nem só por isso ele precisa ser ruim, né? A gente estava antes com um ambiente estudantil, né? Principalmente aí as outras que a gente teve há um tempo pelos 20 centavos, né? Aquela história toda. A gente nem tinha um passe livre, hoje a gente tem. Dá para ter esperança, eu diria. E dá para querer participar mais, para a gente tornar o nosso futuro mais viável, assim, né?
porque não adianta você ficar sentado e falar assim, o cenário tá ruim e vamos ficar aí de boa, ou vamos pro exterior, né? Como eu já ouvi de muita gente.